Bem, pessoal, adição e subtração com números inteiros relativos. Existem dois casos na adição que a gente tem que se atentar. Na subtração é um método só de estar resolvendo. Então, na adição, como vocês sabem, em números inteiros, nós temos positivos e negativos. Então, quando na adição os sinais são iguais, mais e menos, a gente soma os seus valores e repete o sinal. Então, no caso, se é mais 10 e mais 5, nós vamos ter aqui, ó, 10 com 5, 15. Certo? Coloca o sinal de mais, 15 ou somente 15 mesmo. Você tem 20 e 30, você vai somar 20 mais 30, 50. Veja que se você tem sinal negativo, como já foi explicado, significa dívida. Então, você deve 20 e deve 30, você vai ficar devendo 50. Quando os sinais são diferentes, na adição, no caso aqui é menos 40 e mais 10, a gente vai subtrair o número maior do menor e vai colocar o sinal na resposta do número maior. Então eu tenho 40 que é maior do que 10, então eu faço 40 menos 10, que vai dar quanto? 30. É a mesma coisa que você está devendo 40 e só tem 10, vai ficar devendo 30. Então se você vai ficar devendo 30, então tem que ficar negativo. Certo? Mas, voltando àquela regra, quando os sinais são diferentes, você vai subtrair o número maior do menor e colocar na resposta o sinal do número maior, que no caso aqui o sinal do número maior é 40, então é negativo. Você tem 25 e deve 20. Então você vai subtrair o maior do menor, 25 menos 20, 5. O sinal do maior é positivo, então pode ser mais 5 ou somente 5. No caso da subtração, a gente tem que se atentar a um detalhe. A gente vai repetir a primeira e inverter o sinal da segunda, certo? Então, se você tem aqui mais 30 e você tem aqui mais 20, então você vai repetir a primeira aqui, ó, mais 30, certo? E vai inverter o sinal da segunda. Então, no caso aqui, ó, se você tem mais 20, vai ficar menos 20. Então, você vai colocar sinal de mais aqui agora, certo? Porque você vai adicionar o primeiro ao oposto do segundo. Então, você repetiu o primeiro, colocou o sinal de mais, e o sinal do segundo também você vai trocar. Então, ficou, ó, igual a esse exemplo aqui, ó. Tá vendo? No estilo desse. Então, o que é que você faz? Você vai subtrair, né, o maior do menor, que no caso aqui é 30 menos 20, dá 10. Qual é o sinal do maior? Positivo. Então, mais 10 ou somente 10, né? Aqui, novamente, você repete a primeira, adicionando ao oposto da segunda. Então, ó, troca o sinal desse e troca o sinal desse também. Se ele é negativo, passa a ser positivo. Aí esse exemplo aqui, ó, ele é idêntico a esse, no estilo. Então, o que é que você faz aqui? Você vai subtrair o maior do menor. Então, 50 menos 40, que vai dar o quanto? 10. Que é o mesmo que você deve 50, tem 40, vai ficar devendo 10. Se vai ficar devendo 10, é negativo. Aqui, novamente, nós repetimos a primeira, que é mais 100, e adicionamos ao oposto da segunda. Então, o que é oposto? É uma coisa contrária. Se é menos 50, vai ficar mais 50. E nesse caso aqui, ó, é o exemplo igual a esse aqui, ó. Tá vendo? E o que é que eu faço lá? Que nem eu fiz lá, na adição. Se estão todos mais, então eu vou somar 100 mais 50, vai dar o quê? 150, né? Que pode ser mais 150 ou somente 150. Por fim, o processo é o seguinte aqui. Você vai repetir o primeiro e vai adicionar ao segundo, ao oposto do segundo. Então, ó, se você vai adicionar, você vai colocar o sinal de mais
E se aqui é positivo, agora ele vai ficar o quê? Negativo. Esse exemplo aqui ficou igual a esse exemplo aqui, ó. Então, o que é que eu fiz lá? Eu somei e repeti o sinal. 80 mais 20, 100. Se eu devo 80 e devo 20, vou passar a dever 100. Então, está aí a adição e subtração com números inteiros.